Acorde. Você não é odiado por ser ruim. É odiado porque se recusa a continuar fingindo. Você achou que ao começar a mudar as pessoas ao seu redor iriam aplaudir. Você achou que pensar por conta própria te faria admirado. Você achou no fundo que se tornaria alguém forte e seria respeitado por isso. Mas o que aconteceu foi outra coisa. Você virou o incômodo, o estranho, o arrogante. Não disseram isso na sua cara, mas o olhar mudou. O silêncio aumentou. E aquela amizade incondicional sumiu sem dizer adeus. A verdade é simples. Você se tornou um espelho que ninguém quer encarar. Porque quando você rompe com a mediocridade, você acusa sem falar. Sua simples existência vira um dedo apontado na cara dos conformados. E é por isso que, quando você finalmente começa a acordar, o mundo se vira contra você. Ninguém teme a fraqueza. O que apavora é a possibilidade de alguém escapar da jaula, porque isso obriga os outros a verem as próprias correntes. Você percebeu um pensamento, um gesto, uma nova postura, e tudo treme. Não foi porque você fez algo errado, foi porque você parou de implorar permissão para existir. E é aí que começa o verdadeiro teste, porque o preço de uma mente forte não é a glória, é o exílio. Você está se sentindo só, rejeitado, chamado de frio, distante, agressivo. Parabéns. Você começou a pensar de verdade. Não repetir frases de efeito. Não manifestar positividade. Pensar como quem rasga a própria pele para entender o que há por baixo. E quando isso acontece, o sistema reage. Não o sistema político, econômico ou religioso. O sistema emocional coletivo. O rebanho psíquico. O grupo percebe que você está diferente. E isso é perigoso. Porque se você sair, mais alguém pode querer sair. E isso destrói o equilíbrio morno da submissão compartilhada. Não foi só Nietzsche que viu isso. Qualquer um que tentou viver com lucidez pagou o mesmo preço. Jung foi chamado de louco. Schopenhauer foi ignorado por décadas. Jesus foi crucificado não por odiar, mas por não obedecer. A sociedade não pune o erro. Ela pune a dissidência. E você começou a decidir. Você percebeu que aquela piada inocente sobre seu novo comportamento era um ataque disfarçado. Você sentiu que aquele conselho preocupado era na verdade uma tentativa de te puxar de volta. Você notou o desconforto quando falou com firmeza, sem pedir desculpas por existir. Essa é a prova. Prova de que você está começando a sair da coleira. E o mundo ama seus cordeiros. Mas você está virando lobo. E isso tem um custo. Eles vão rir. Vão te evitar. Vão tentar te desprogramar com afeto condicionado. Você tá esquisito. Que arrogância é essa? Tá se achando agora? Mas o que estão dizendo de verdade é: por favor, volte a ser previsível. Volte a ser controlável. Volte a ser como nós. Só que você já sentiu. Já viu. Já sabe. E uma vez que você viu a jaula, fingir que ela não existe dói mais que sair dela. Sabe por que eles te atacam? Porque você mostra que é possível não viver rastejando. Você não pediu nada, mas sua firmeza os faz se sentirem pequenos. Sua mudança grita verdades que eles passaram a vida tentando silenciar. Você não é o problema. Você é o gatilho. Então entenda isso. Quanto mais forte sua mente se torna, mais fraco o mundo ao seu redor vai parecer. Não porque você é melhor, mas porque você parou de fingir. E o teatro depende dos figurantes. Você rasgou o roteiro. Agora a peça desmorona. Você esperava apoio, recebeu desprezo, esperava inspiração, recebeu distanciamento, esperava reconhecimento, recebeu silêncio. Mas isso não é derrota. É o início da guerra. A guerra entre o eu que você está nascendo e o mundo que ainda te quer de joelhos. Você é perigoso. Não por ser cruel, mas por ter parado de ser submisso. Você assusta porque não precisa mais de aprovação. Você ameaça porque escolheu a lucidez em vez do aplauso. E quem vive para ser aceito, odeia quem se aceita sem pedir licença. Eles não vão dizer admiro você. Vão dizer você mudou. E vão dizer isso com raiva. Mas sabe o que é mais aterrorizante para eles? O fato de você não precisar mais que eles gostem de você. É aí que você vira lenda. Fantasma. Inimigo íntimo. Assombração viva do que eles poderiam ter sido, mas escolheram não ser. Você começou a acordar. E por isso, vai doer. Vai sangrar. Vai se sentir traído por aqueles que dizia amar.
Mas é nesse corte que a verdade escorre. É nesse abandono que o espírito se fortalece. Você queria força? Então tome o primeiro estágio. Ser odiado por ser livre. Você pediu clareza? Então aqui está. O mundo odeia quem sobrevive ao naufrágio e ainda volta para salvar outros. Você ainda acha que essa solidão é um erro? Não. É a confirmação de que você começou a se tornar incontrolável. E isso te faz necessário, perigoso, vivo. A ilusão da força é o pior tipo de fraqueza, a que se orgulha antes da queda. Você diz que tem uma mente forte, mas a verdade é que sua mente é só intocada. Nunca foi estilhaçada o suficiente. Nunca foi atravessada pela dor sem anestesia. O que você chama de força é só ausência de confronto. Seu controle emocional só funciona enquanto o mundo obedece suas fantasias. Tire o chão. Aperte o tempo. Tire o afeto. Acuse a fraqueza e veja o colapso. Você não é forte. Você só não foi desafiado de verdade. A maioria acha que é estável, até ser traída por quem confiava. Acha que é centrada, até encarar o desprezo de quem jurou amar. Acha que é madura, até a solidão se tornar insuportável e nenhuma distração funcionar. É aí que a casca racha. E o que escorre não é força. É desespero disfarçado de lógica. Você aprendeu a parecer forte, a sorrir no caos, a repetir frases bonitas sobre gratidão, a mascarar sua fragilidade com espiritualidade pasteurizada. Mas a mente inquebrável não é a que finge estabilidade. É a que abraça o colapso sem perder a lucidez. Nietzsche não falou sobre positividade. Ele falou sobre sobreviver ao abismo. E não só isso, dançar sobre ele. Você ainda acha que está no controle? Então me responda. Quem você seria sem o elogio que tanto espera? O que sobraria de você se ninguém mais te visse? Em que exato momento você começou a viver para ser aprovado? Porque é ali, nesse ponto, que sua força morreu. A mente forte não precisa provar. Ela não mendiga. Ela não implora por afeto disfarçado de validação. Ela não recua diante do desconforto. Sabe por quê? Porque ela já quebrou antes. E entendeu que não há glória na imagem. Só na integridade que resiste quando tudo se vai. Você acha que é forte porque lê livros? Porque medita 10 minutos por dia? Porque já superou uma ex? Não. Você só está ensaiando. A guerra ainda não chegou até você. Quando chegar, não vai avisar. Vai invadir sua mente com dúvidas. Vai zombar da sua moral bonitinha. Vai cuspir no seu autocuidado. Vai destruir tudo que você usava para fingir que era inteiro. E então, só então, vamos descobrir se sua força é real. A mente forte não é a que evita o colapso. É a que sabe que ele vai vir. E se prepara para não se perder nele. Você precisa perder tudo o que é falso para encontrar o que é firme. Precisa ser reduzido a pó. Precisa ver sua máscara derreter sob o peso da rejeição. É isso que Nietzsche queria dizer quando escreveu. Você precisa ter o caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Mas você recita essa frase como se fosse poesia. Ela é um diagnóstico brutal. Você precisa do caos, não como metáfora, como método. Pare de dizer que está em paz. Você está entorpecido. Sua paz é covardia embalada em discurso calmo. A verdadeira força não é quieta, é incômoda, incontrolável, confrontadora. Ela não pede licença, ela instala presença. E presença real faz os outros tremerem. O que você chama de equilíbrio é só a ausência de escolha. Você vive anestesiado por medo de escolher a própria verdade. Finge maturidade, mas por dentro ainda está ajoelhado diante do altar da aprovação. Ainda quer ser amado. Ainda quer ser querido. Ainda teme incomodar. Então me diga, como pode ser forte? Alguém que ainda precisa tanto ser aceito. Você tem medo de incomodar, mas quer respeito. Você quer ser admirado, mas ainda teme ser odiado. Você diz que é forte, mas precisa de feedback para continuar. Então entenda, isso não é força, isso é vício em reflexo. Sua identidade depende do olhar dos outros. E quem depende do olhar alheio é escravo da aparência. A mente inquebrável não negocia com o coletivo. Ela se basta, ela sabe que vai ser mal interpretada, sabe que vai ser ridicularizada, sabe que vai ser atacada. E mesmo assim, permanece, não para vencer, mas porque não tem mais como se trair. Você não é forte porque superou a dor. Você só a empurrou para o porão. Ser forte de verdade é abrir a porta,
deixar o monstro sair, olhar nos olhos do que você tentou matar dentro de si, e ainda assim, não fugir, não implorar, não se apagar. Isso é força. Você quer ser inquebrável? Então pare de medir sua força pelo quanto aguenta sorrindo, e comece a medir pelo quanto suporta sem fingir. Você só vai descobrir sua mente verdadeira quando parar de interpretá-la. E isso, meu caro, te deixará nu, sem script, sem plateia, sem desculpas. E aí, ainda se acha forte? Ou já entendeu que a verdadeira força começa onde sua imagem desmorona? Você achou que era livre, mas cada pensamento seu foi plantado. Cada escolha sua foi programada. E a pior prisão é a que você chama de personalidade. Você ainda acredita que pensa por conta própria? Ainda acha que suas decisões são autênticas? Ainda defende com orgulho a pessoa que você se tornou? Sinto te informar. Você não se tornou. Você foi fabricado. E o que você chama de identidade é só um software que te domestica com perfeição. Sua mente não é sua. É uma colagem de comandos que você nem percebeu que aceitou. A voz que diz, não vale a pena brigar por isso. A culpa que te impede de romper. A vergonha que te cala. O medo disfarçado de empatia. O sorriso automático no meio do abuso. Nada disso é seu. São programas. Reflexos. Disfarces de sobrevivência que se tornaram caráter. Você não vive. Você executa. Scripts invisíveis herdados de pais quebrados. Professores frustrados. Religiões decadentes. Ídolos falsos. Você acha que tem valores, mas só tem reflexos condicionados. Você acha que é calmo, mas só tem medo de conflito. Você acha que é compreensivo, mas só quer evitar rejeição. Você acha que é bom, mas sua bondade é só covardia com maquiagem. E o pior? Você repete o trauma com orgulho. Diz que é maduro, que não se abala fácil, mas tudo o que você fez foi se calibrar para não doer. Se mutilou emocionalmente para caber no papel. E agora acha que esse papel é quem você é. Pare, pense. Quantas das suas opiniões são realmente suas? Quantas escolhas foram feitas por impulso verdadeiro e não por medo de desagradar? Quantas vezes você disse sim, querendo gritar não? Quantas vezes você ficou não por amor, mas por dependência? Quantas vezes você silenciou sua verdade para proteger o teatro? Você virou o capataz da sua própria prisão. Hoje, não precisa mais de opressores. Você mesmo se censura, se sabota, se diminui, se condena por ousar. Você nem percebe, mas há um carrasco vivendo dentro da sua mente, e ele tem a sua voz. Esse carrasco te convenceu que ser autêntico é ser difícil, que ser intenso é ser problemático, que pensar diferente é ser arrogante, que se priorizar é egoísmo. E você acreditou. Você incorporou o inimigo. E o pior, agora o defende com unhas e dentes. Você não foi dominado à força. Foi seduzido, aos poucos, com elogios quando obedeceu, com afeto quando se calou, com aceitação quando se moldou. E agora vive prisioneiro da imagem que te permitiram construir. Você vive para manter uma reputação, uma imagem madura, equilibrada, sensata. Mas essa imagem foi escolhida por medo, não por verdade. Você acha que é centrado, mas só está anestesiado. Você acha que é sábio, mas só está velho demais para confrontar o script que te escreveu. Você acha que é livre porque não vê grades, mas as correntes estão dentro, nos seus limites autoimpostos, nos seus diálogos internos, nas decisões que você toma, sem saber porquê. Você é um algoritmo emocional programado para obedecer sem dor. E o nome disso não é força, é domesticação. Você repete padrões, relacionamentos onde serve mais do que é servido, trabalhos onde se esconde atrás de tarefas, amizades onde é suporte, nunca centro, posturas onde é sempre o compreensivo, o seguro, o inabalável. Você virou a engrenagem perfeita, a peça previsível, o bom menino funcional, o homem que não incomoda. E chamam isso de caráter. Mas isso é colapso disfarçado de equilíbrio. Você é o lobo que se esqueceu dos dentes, o guerreiro que entregou a espada em troca de um colo, o rei que virou bobo da corte só para continuar sendo amado. E tudo isso para não ser rejeitado. Você diz que é racional, mas a verdade é que você tem medo de sentir. Porque se sentir, vai ter que admitir que vive fingindo. E se admitir, vai ter que escolher: continuar no script ou explodir tudo.
Você tem a chave da cela, mas finge que perdeu. Porque sair exige perder o personagem, perder o afeto condicionado, perder o nome que te deram, perder o papel que te sustentou. E você não quer isso. Você quer mudar sem perder nada. Quer revolução sem desobediência. Quer liberdade sem confronto. Quer respeito sem imposição. Quer amor sem exposição. Mas isso não existe. Ou você rompe, ou continua servindo sorrindo, ou você mata o personagem, ou passa a vida inteira sendo aplaudido por mentir bem. A mente forte não nasce da informação, nasce da insubmissão, do grito que você nunca soltou, da decisão de se contradizer em público, de romper com tudo que te moldou, mesmo que te chamem de traidor. Nietzsche não queria que você fosse bom, queria que fosse real. E ser real te custa o mundo inteiro. Então pergunto, quantas mentiras você ainda precisa proteger para manter a imagem que te aprisiona? Quantas versões de você mesmo você ainda vai fabricar, antes de se permitir existir? Quantas vezes mais você vai acordar, sabendo que não está vivendo? Esse é o seu sequestro, e a única fuga possível é o colapso. Você acreditava que havia um plano, que o sofrimento tinha sentido, que alguém, em algum lugar, cuidava de tudo. Então Nietzsche matou Deus, e com isso, matou suas desculpas. Você passou a vida inteira com uma bengala metafísica. Chamou de fé, de destino, de universo. Mas no fundo, era só pânico disfarçado de espiritualidade. Você precisava acreditar que havia um sentido. Precisava acreditar que alguém via, que algo justificava a dor, que existia um roteiro escrito por um autor invisível, que no fim faria tudo valer a pena. Mas aí, Nietzsche olhou nos seus olhos e sussurrou: Deus está morto. E pela primeira vez, o silêncio respondeu. Você não entendeu. Achou que era provocação, blasfêmia, ateísmo adolescente. Mas não era isso. Nietzsche não matou Deus para chocar. Matou porque precisava amputar a muleta. O divino, ali, era a última desculpa. O último esconderijo psíquico para quem não suporta estar só. Sem Deus, não há céu. Não há redenção. Não há razão superior para a sua dor. E isso te deixa nu. Sem manual. Sem absolvição. Sem quem culpar. Você não foi traído por um plano maior. Foi traído porque escolheu errado. Você não está em sofrimento para aprender algo. Está em sofrimento porque vive se sabotando e chamando isso de jornada. A morte de Deus não é o fim da fé. É o início da responsabilidade brutal. Agora, se algo dá errado, é tudo culpa sua. E isso te apavora. Você diz que quer liberdade, mas o que queria mesmo era permissão. Queria ser guiado. Queria ter a quem obedecer. Queria uma estrutura para culpar quando falhasse. Mas agora não tem mais isso. Agora, você é a estrutura. Você é a origem. Você é o caos que precisa ordenar. Quando Nietzsche matou Deus, ele não te libertou. Ele te empurrou no abismo, sem corda, sem luz, sem promessa de salvação. Ele tirou o teto da sua mente. E agora, ou você constrói o seu universo interno, ou vive ajoelhado pedindo sentido para uma parede vazia. Você ainda reza? Ainda faz afirmações positivas esperando mágica? Ainda acha que o universo devolve? Não. O universo não devolve nada. Ele só responde à força com que você o rasga. Você queria ser forte? Então segure isso. Não existe plano. Não existe proteção. Não existe mestre. Só existe você. Contra tudo. Essa é a verdade que Nietzsche enterrou com o cadáver de Deus. Se existe salvação, ela será criada por você. Se existe sentido, ele será forjado a sangue, suor e presença. Se existe luz, ela terá que ser cuspida de dentro da sua escuridão. Você queria liberdade, mas não esperava que fosse tão pesada, porque a liberdade que liberta também destrói. Destrói a fé passiva, destrói a obediência afetiva, destrói a esperança infantil, destrói o mito da justiça universal, destrói a covardia moral disfarçada de compaixão. E o que sobra? Sobra o fardo de ser o próprio Deus, o próprio juiz, o próprio Criador, o próprio inferno. Você agora é o arquiteto da própria existência. Não há mandamentos, só escolhas. Não há redenção, só consequências. E se você fracassar, ninguém virá te salvar.
Mas aqui está o segredo que a religião nunca te contou. É exatamente nesse vazio que mora o poder absoluto. Porque quando você entende que ninguém virá, algo dentro de você acorda. Uma força bruta, um fogo, um olhar que diz: se o universo está em silêncio, então sou eu quem fala. Esse é o nascimento do Übermensch, o homem que criou seu próprio código, que não pede aprovação, que não teme ser odiado, que destruiu o moralismo e ergueu sua própria ética, não para agradar, mas para dominar. Você ainda vive preso aos valores do rebanho, aos manuais emocionais que te ensinaram, aos dogmas comportamentais da bondade inofensiva, a ideia de que você precisa ser aceito para ser alguém. Mas o Übermensch ri disso. Ele não precisa ser alguém, ele já é. E isso basta. Você quer se tornar inquebrável? Então pare de procurar propósito nos escombros das religiões morais e comece a construir um templo interno que ninguém possa invadir. Um templo sem santos, sem doutrina, sem indulgência, só pedra, metal, ferro, vontade. Nietzsche não te oferece consolo, oferece o campo de batalha. E nesse campo, ou você levanta a espada da lucidez, ou será esmagado pela saudade de um Deus que nunca existiu. O vazio não é castigo, é oportunidade. A ausência de sentido pré-fabricado é o solo fértil para criar sua realidade. Seja o inferno que te forjou, e a fornalha onde sua nova mente vai nascer. Porque a verdade é esta: você só será livre quando puder encarar o nada e ainda assim decidir viver. A mente inquebrável não nasce do aprendizado. Ela nasce da renúncia. A renúncia de tudo que você finge ser para continuar aceito por quem jamais te viu de verdade. Chegou a hora. Não tem mais justificativa. Não tem mais véu. Não tem mais teatro. Você já sabe. Já viu a jaula. Já sentiu a coleira. Já percebeu que o que chamava de vida era só um manual de obediência com capa bonita. A pergunta agora não é mais: e se for verdade? A pergunta é: você vai continuar fingindo que não viu? Essa é a encruzilhada. O ponto exato onde os fortes nascem e os covardes voltam correndo para o berço emocional. Você pode recuar, voltar a sorrir para quem te diminui, voltar a dizer: é só o jeito dele, voltar a trabalhar no que te adoece, voltar a romantizar o abuso disfarçado de afeto. Você pode continuar obedecendo, ser a boa pessoa, o bom parceiro, o bom funcionário, ser o capacho com discurso bonito, ser o morto emocional com Instagram inspirador. Ou você pode quebrar tudo. Você pode rasgar a narrativa, dizer não sem explicar, dizer chega sem motivo aceitável, cortar, romper, foder tudo que te prende, mesmo que doa, mesmo que não tenha ninguém para aplaudir, mesmo que você perca tudo o que te dava a sensação de ser alguém. Você ainda acha que está esperando o momento certo? Mentira. Você está protelando a coragem. O momento certo é agora. Agora que sua máscara não cola mais. Agora que sua força emocional depende de muletas sociais. Agora que o conforto virou cárcere. Você já sabe. A obediência emocional é a sua doença. E você continua injetando microdoses dela, todos os dias. Com cada tá tudo bem. Com cada eu entendo. Com cada silêncio onde sua verdade queria gritar. Você virou mestre em evitar o colapso. Mas é o colapso que vai te libertar. Só existe uma saída real. Implodir. Implodir o personagem bonzinho. Implodir o papel de compreensivo. Implodir a imagem desperta. Implodir o orgulho de ser maduro. Você quer ser lúcido? Então precisa estar disposto a não ser mais amado. É isso mesmo. Escolher a lucidez é ser odiado. Pelos fracos, pelos apegados, pelos que ainda vivem dentro da fábula, pelos que te conheciam apenas enquanto você ainda se fingia de morto. Você acha que mudar é evoluir? Não. Mudar é morrer. Morrer para os outros, para a imagem, para a aprovação, para os contratos afetivos invisíveis. E o que renasce não é um ser iluminado, é um ser perigoso, independente, incontrolável, inconveniente. É você, sem coleira. Você acha que quer paz, mas o que você precisa é guerra. Guerra contra sua moral domesticada. Guerra contra o medo que você chama de empatia. Guerra contra a fraqueza que você veste como humildade.
Você acha que vai se encontrar, mas só vai se encontrar quando não sobrar mais nada que não seja seu. Então pare de pedir permissão. Pare de avisar. Pare de justificar. Pare de sangrar lentamente para caber no que te afunda. Você já morreu demais tentando agradar. Agora é hora de destruir até que não sobre nenhuma parte domesticada. E isso vai doer. Vai doer como nada antes. Porque é o fim da ilusão. O fim da esperança infantil. O fim de tudo que te dava anestesia. Mas quando passar, você não será mais dependente, nem carente, nem obediente, nem domesticado. Você será real. Você quer uma mente que ninguém consegue manipular? Então pague o preço. Perca a aprovação. Perca o afeto condicionado. Perca a máscara de equilíbrio. Perca a porra do amor utilitário. Fique só. Fique firme. Fique selvagem. Você não precisa de mais conselhos. Precisa de ruptura, de ausência, de colapso, de silenciar tudo, até que só a sua voz verdadeira permaneça. O mundo não precisa de mais bonzinhos. Precisa de seres indomáveis, pessoas que não caibam, que não peçam desculpas por existir, que não vendam sua alma por afeto. Pessoas que, ao entrarem num lugar, façam os fracos saírem. Você quer ser esse tipo de ser? Então aceite. A solidão será seu batismo. A rejeição será seu templo. E o silêncio, sua arma. Depois disso não tem volta. Ou você implode, ou volta a viver como sombra de si mesmo. Mas agora você sabe. E depois que sabe, não dá mais para fingir que não sabe. Escolha. Obedecer de novo. Ou quebrar tudo, inclusive a si mesmo.